Bom dia, eu me chamo Bruna Martini, eu sou graduanda de Letras Espanhol na UFRJ, orientanda do Marcos Maia e bolsista pelo CNPq desde setembro de 2020. Eu estou aqui hoje para apresentar o meu projeto de pesquisa, que ainda está em andamento, que se chama Processamento de Frases, do período ao parágrafo. Para começar, eu vou falar sobre o período. Então, para a psicolinguística, o período é considerado a unidade mínima da maioria dos gêneros textuais. E por isso, o processamento do período é considerado tão importante para a compreensão da leitura. A gente vai guiar essa pesquisa a partir de estudos feitos acerca do período e do processamento da leitura dos períodos. Para ir adiante e estudar o próximo nível do texto, que seria o parágrafo. O parágrafo é a unidade estrutural do texto que vai reunir como subunidades os períodos e será analisado nesse programa a partir desses estudos acerca dos períodos. Para Maia, a unidade fundamental da redação e da leitura, que ainda não tem sido explorada como deveria na escola, é justamente o período. E ele diz que a partir daí iniciarão-se os processos macroestruturais que deverão integrar em modelos mentais o dígito dos períodos aos parágrafos e os parágrafos ao texto, em análises proporcionais. Na psicolinguística experimental, a gente tem alguns métodos experimentais, mas nessa pesquisa, a princípio, a gente vai utilizar a metodologia de leitura automonitorada para depois partir para a metodologia do eye tracking, quando for possível utilizar os laboratórios de forma presencial. A leitura automonitorada é um método de pesquisa que é muito utilizado na psicolinguística experimental, que permite obter dados cronométricos sobre a leitura de sentenças, com o intuito de medir os processos da compreensão da linguagem em tempo real. Então, é uma medida quantitativa e online. Além da obtenção dos dados cronométricos, cada etapa desse experimento vai cobrar do participante respostas objetivas a uma questão interpretativa. Então, além da obtenção dos dados cronométricos, essa metodologia de leitura automonitorada vai nos permitir aferir índices de resposta às questões interpretativas que vão ser feitas referentes aos parágrafos que vão ser exibidos no experimento. Então, a gente vai também poder obter uma medida qualitativa e offline. Esse método consiste em apresentar uma sentença dividida por palavras ou segmentos ao participante do experimento. O participante vai ter que pressionar um botão para que cada segmento tome espaço na tela do procedimento. E enquanto isso, o computador vai calcular o tempo que os participantes vão usar para ler cada parte da sentença. É importante também saber que o processamento sintático vai depender da identificação de algumas informações. Informações elas sintáticas, semânticas e pragmáticas. Nesse projeto, a gente vai usar como critério de análise o paralelismo sintático para a coesão. E a gente vai usar como referencial bibliográfico essa definição que diz que o paralelismo sintático constitui um recurso de coesão muito ligado à coordenação de segmentos que apresentam valores sintáticos idênticos. Ocorre, portanto, no paralelismo sintático, o processo de coesão referencial, que se faz por repetição de estruturas sintáticas, ou seja, por uma série de frases que apresentam estruturas gramaticais idênticas. Já para a coerência, a gente vai usar como critério de análise o pragmatismo semântico. A coerência semântica vai se referir à relação entre os significados dos elementos das frases ou entre os elementos do texto. A coerência vai estar ligada diretamente à possibilidade de estabelecer um sentido para o texto, ou seja, ela que vai fazer com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de interpretabilidade ligado à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido desse texto.
O design do experimento vai ser 2 por 2 por 2. Esse design se dá por conta do cruzamento das variáveis independentes, que serão 3, cada uma com 2 níveis, gerando 8 condições, essas listadas na página. Cada variável independente vai ter 2 níveis, serão 3 variáveis, entre elas a ordem, com os níveis de oração principal e oração subordinada, coesão, presença de coesão ou a ausência de coesão, no caso, presença ou ausência de paralelismo sintático, identificados com o traço positivo e negativo, e coerência, presença ou ausência de coerência, no caso, pragmatismo semântico, nessa pesquisa. A hipótese que a gente vai tentar testar é que tanto os cursos temporais da leitura quanto os índices de resposta às questões interpretativas do experimento vão ser modificados de acordo com a articulação dos parágrafos. E a partir da observação das durações médias no momento de leitura dos parágrafos e dos índices de resposta às questões interpretativas, a gente vai tentar identificar os padrões de estabelecimento dos GIST dos períodos que compõem o parágrafo. A pesquisa prevê que os participantes, então, demorem mais tempo para processar a leitura dos parágrafos com traços negativos, principalmente traço negativo para coesão. E, a partir da análise dos dados cronométricos e pelo índice de acerto das questões interpretativas, vai ser possível confirmar essa hipótese. As questões interpretativas serão desenvolvidas de modo a articular as sentenças que vão constituir os parágrafos com o intuito de correlacionar as orações principais das mesmas e com o intuito de testar a identificação do GIST, que é o ponto de vista principal de cada um dos períodos que constituem o parágrafo. Eu vou fazer um teste de leitura automonitorada agora com vocês ao vivo. Vai ser... Eu vou fazer como se vocês fossem os participantes do experimento. Então, vou mostrar para vocês basicamente como funciona o teste de leitura automonitorada. A média de alunos aprovados foi alta, porque os professores usam métodos de aprendizagem ativa. Os professores mantiveram as oficinas na escola, já que o colégio obteve altos índices de aprovação. Esse é o parágrafo que a gente acabou de ler, de forma segmentada. Nele há coesão e paralelismo sintático, visto que ambos os períodos se iniciam pela oração principal, e também há pragmatismo semântico no fator coerência, visto que não há estranhamento e a decisão lexical para a formulação desse parágrafo não causou nenhuma anomalia que pudesse prejudicar o processamento da leitura desse parágrafo. Depois disso, será disponibilizada essa questão interpretativa. As oficinas foram mantidas, sim ou não, e o participante vai ter que decidir entre uma dessas opções. Segundo parágrafo, a medida de alunos aprovados foi alta porque os professores usam métodos de aprendizagem ativa. Já que o colégio obteve altos índices de aprovação, os professores mantiveram as oficinas na escola. Nesse parágrafo, não temos paralelismo sintático, portanto, traço negativo para a coesão. Terceiro parágrafo, a média de alunos aprovados foi alta porque os professores usam métodos de aprendizagem ativa. Os professores mantiveram as oficinas na escola, já que os alunos abandonaram o curso. Então, nesse parágrafo, a gente não tem pragmatismo semântico, então traço negativo para o fator coerência. Mais um exemplo de leitura automonitorada, eu vou ler com vocês. A média de alunos aprovados foi alta, porque os professores usam métodos de aprendizagem ativa. Já que os alunos abandonaram o curso, os professores mantiveram as oficinas na escola. Então,
Nesse parágrafo, a gente não vai ter nem paralelismo sintático, nem pragmatismo semântico, dando dois traços negativos, tanto para coesão, tanto para coerência. Questão interpretativa para esse parágrafo. Os alunos abandonaram o curso, sim ou não, e os participantes vão ter que decidir entre uma dessas opções. Parte 2 do experimento, a ordem que vai guiar os parágrafos da parte 2 do experimento vai ser a oração subordinada em primeira posição no primeiro período do parágrafo. Então, como os professores usam métodos de aprendizagem ativa, a média de alunos aprovados foi muito alta. Já que o colégio obteve altos índices de aprovação, os professores mantiveram as oficinas na mesma escola. Então, tudo certinho, temos paralelismo sintático, ambos os períodos começam com a oração subordinada e também há pragmatismo semântico nesse parágrafo. Questão interpretativa, as oficinas foram mantidas, sim ou não. O participante, assim, vai ter que escolher entre uma das opções. Nesse parágrafo, como os professores usam métodos de aprendizagem ativa, a média de alunos aprovados foi muito alta. Os professores mantiveram as oficinas na mesma escola, já que o colégio obteve altos índices de aprovação. Temos coerência, mas não temos paralelismo sintático, portanto, traço negativo para a coesão, nesse parágrafo. Como os professores usam métodos de aprendizagem ativa, a média de alunos aprovados foi muito alta. E já que o colégio obteve altos índices de aprovação, todos os alunos daquela escola abandonaram o curso. Nesse parágrafo, nós temos paralelismo sintático, é um parágrafo coeso, então traço positivo para a coesão, mas não temos pragmatismo semântico, visto que o segundo período afirma que, já que o colégio obteve altos índices de aprovação, todos os alunos daquela escola abandonaram o curso. Isso vai causar um estranhamento no leitor, da mesma forma que eu espero que tenha causado em vocês. No oitavo parágrafo, como os professores usam métodos de aprendizagem ativa, a média de alunos aprovados foi muito alta. Todos os alunos daquela escola abandonaram o curso, já que o colégio obteve altos índices de aprovação. Então, nesse parágrafo, nós não temos nem paralelismo sintático no fator coesão e nem pragmatismo semântico no fator coerência. Então, são os dois traços negativos que vão definir esse parágrafo. Questão interpretativa, novamente, os índices de aprovação foram altos? Sim ou não? Os objetivos desse projeto são a identificação de padrões e diferenciais na leiturabilidade de parágrafos para contribuição com as metodologias que se baseiam no exercício da metacognição na educação, para traçar caminhos para o encurtamento necessário da distância entre os tipos de leitores no Brasil. Essa foi a apresentação do meu projeto de pesquisa. Agradeço a todos pela presença e atenção.